Diz assim, palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Deus, pelo culto até aqui, Deus. Obrigado, Deus, por ser um Deus presente, um Deus conosco. Obrigado pelo teu Filho que morreu por nós. Obrigado pela tua palavra, Deus, que foi aqui lida, Deus. Oh Deus, eu peço para que o Senhor possa ensinar, Deus, a mim, ensinar a tua igreja, Deus, que o Senhor possa comunicar a tua verdade, não a minha, Deus, segundo a tua misericórdia, Deus. Deus, que realmente a tua graça seja derramada à tua igreja aqui nesse momento, Deus, que apesar de um homem que sou, pecador, a tua igreja possa aprender e ser edificada, Deus, para a tua glória e honra para todo sempre. Amém. Oi. Queria saber se vocês, algum momento, já refletiram um pouco sobre os 10 mandamentos. Quem aqui conhece os tão famosos 10 mandamentos que foram colocados numa pedra? Quem já parou assim para refletir um pouco sobre eles assim? Quem já parou uma vez e pensou: será como eu tenho me saído em cumprir esses mandamentos? Ou quantas vezes nós olhamos para os mandamentos e pensamos: poxa, eu tenho ido até bem, eu não tenho matado ninguém, eu não roubo, eu não roubei ninguém, nunca roubei ninguém, eu também casado, né? Vou ser casado, eu nunca traí meu esposo, nunca traí minha esposa. Aí você olha para aqueles mandamentos e pensa: poxa, você parece, às vezes, você olha para aquela história do jovem rico, né, e diz: Senhor, eu tenho obedecido. Alguma vez você já passou por isso? De olhar e ver, cara, parece que eu tenho observado, tenho ido bem nesse negócio de seguir os mandamentos de Deus. Como nós vimos já, esses mandamentos são sim ainda reais e presentes e válidos para hoje. O Samuel explicou muito bem no domingo passado. E sobre esse negócio de matar, de roubar, quantas vezes nós ouvimos essa história, até quando a gente está falando do evangelho para alguém, sobre: ah, mas eu sirvo a Deus, eu nunca matei, eu nunca roubei, então eu não preciso ser crente. Tá bom demais, eu sou bom. Eu tenho cumprido, tenho feito a minha parte. Como você tem enxergado a lei de Deus, os mandamentos do Senhor? De que maneira nós temos cumprido? De que maneira nós temos enxergado a lei do Senhor e temos considerado ela?
qual é o nosso olhar? Quando a gente olha para aquilo que o Senhor colocou como mandamento, como nós temos olhado para ela? Simplesmente como mais um código talvez penal, que mostra que Deus pune, como um manual de regras do que não fazer, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Esse texto, assim como todos os textos que se seguem, ele vai nos fazer talvez enxergar a lei do Senhor e os seus mandamentos de uma forma diferente. Nós vamos perceber que o objetivo de Jesus foi justamente esse: fazer com que os seus discípulos não fossem pelo mesmo caminho que os escribas, os fariseus e muitos daquela época estavam andando. Eles queriam que eles olhassem a lei e tivessem a lei com um outro olhar, com outra visão. E de maneira introdutória, nós vimos no domingo passado que Jesus, a primeira coisa que ele quis mostrar foi que ele não veio para abolir a lei. Ele não veio revogar, ele não veio acabar. Jesus veio, é o tempo da graça, então a lei acabou. A lei nada serve, os mandamentos de Deus nada servem. Nós vimos lá em Romanos 7:12. O que a Bíblia, o que Paulo, inspirado por Deus, fala acerca da lei. O que é que a lei é? Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus é perfeita, o mandamento de Deus é perfeito, é santo, é justo e bom. Quem é mau é o pecado que usa a lei e faz com que nós pequemos contra o Senhor. E por isso mesmo que o pecado é tão mau, porque ele usa algo tão bom e tão santo e perfeito como a lei para causar a perdição do homem. E isso ele diz mesmo lá em Romanos 7. Jesus então aqui, durante o seu sermão do reino, durante o seu sermão do monte, ele quer mostrar que ele não veio abolir a lei. E ele também não veio dar um novo significado à lei. Não, Jesus ele não veio interpretar de uma forma simplesmente diferente. Na verdade, o que Jesus veio fazer aqui foi trazer de volta a realidade e os princípios que sempre existiram e sempre foram os mesmos acerca da lei do Senhor. O que, na verdade, os judeus, os fariseus e todos os mestres e rabinos da época da lei fizeram foi pegar aquilo que era bom e perfeito e que tinham princípios e tinha o porquê de ter sido escrito e deturparam desde o início, praticamente. Então, Jesus ele não traz algo novo, mas ele quer trazer de volta ao princípio. Ele quer trazer de volta os princípios e a realidade espiritual que existiam e existem na lei de Deus. Estes princípios, essa realidade espiritual que foram totalmente esquecidos. Foram totalmente esquecidos. A lei nessa época, e se a gente olhar e enxergar a lei hoje, os mandamentos de Deus, eles deixaram de ter uma realidade espiritual para serem simplesmente mais um conjunto de normas. E o que Jesus quer fazer aqui é justamente trazer essa realidade espiritual novamente. Fazer com que os seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo o sermão, enxergassem essa realidade espiritual. Tirar tudo aquilo que tinha sido contaminado e deixar a lei como de fato ela é, boa, perfeita, justa e santa. E é isso que Jesus vai fazer aqui. A partir do versículo 21 até o versículo... Até o final do capítulo 5, ele vai estar tratando justamente de trazer de volta os princípios e a realidade espiritual da lei e dos mandamentos de Deus, que os escribas e os mestres tinham deixado de ensinar e tinham se perdido, tinham sido deturpados. Então, ele vai trazer 6 teses
como Samuel falou já introdutoriamente. São 6 teses, são 6 contrastes entre o ensino de Jesus e o ensino e aquilo que se dizia ser a lei, aquilo que era erroneamente ensinado como sendo acerca dos mandamentos de Deus. Os escribas, os mestres, os rabinos que ensinavam acerca da lei de Deus, que passavam o dia copiando, passando a limpo a lei de Deus, ensinavam de maneira errada. Jesus agora ele pega 6 exemplos daquilo que eles estavam ensinando errado, e Jesus agora ensina de que maneira aquilo devia ser ensinado, como deveria ter sido sempre ensinado, e não foi, e não era ensinado. Então, Jesus inicia logo de cara: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Ele inicia de cara com um mandamento, eu acho que bem pesado, diria. Ele fala: olha, agora eu vou falar com vocês acerca de não matarás. Eu vou falar com vocês acerca do pecado do homicídio, do assassinato. Vou falar o que vocês estão fazendo errado. Jesus, então, ele não alivia de maneira nenhuma, ele começa já com algo bastante pesado. A primeira coisa que nós podemos ver aqui e enxergar ao ler esse trecho aqui inicial, uma tradução melhor que a gente poderia dar a esse texto vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, e não foi dito aos antigos. Aí no versículo 21, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não mate. E não vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Por quê? Porque quando a gente diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, é como se a lei em si o problema tivesse na lei, e não é. Era como os antigos estavam pegando a lei e estavam ensinando ela. Então o problema estava como os escribas estavam pegando o não matarás e estavam ensinando esse mandamento. Como eles estavam ensinando, o que eles estavam tirando de essência do ensino e como princípio. Na verdade, eles não estavam ensinando princípio algum. Estavam simplesmente dizendo, não, você não mate, e pronto. Era simplesmente esse o ensino. O que Jesus faz aqui, então, é mostrar o erro do ensino dos escribas e dos rabinos, e não da lei. A lei, como eu já disse, ela é santa e perfeita, e boa e justa. O ensino está naquilo que os escribas estavam ensinando. A justiça dos escribas era baseada no entendimento completamente errado daquilo que o mandamento dizia. E o pior de tudo, eles ensinavam isso. Além deles entenderem errado, eles ensinavam errado. E qual era o entendimento errado? Primeiro, olhemos o texto de Êxodo 20, versículo 13, que é onde nós encontramos esse mandamento. Não mate. Certo? Na repetição da lei, lá em Deuteronômio 5, 17. Não mate. Interessante, né? Quando Jesus fala que o que os antigos falavam, parece que seria algo maior, né? Ele fala, olha, não mate, quem matar estará sujeito a julgamento. Eles falam como se fosse uma única coisa. O primeiro erro aqui dos antigos está em ensinar algo além, mas não que isso não seja verdade, esse resto do versículo, quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas ele não faz parte desses versículos em si, do mandamento propriamente dito que foi dado nas tábuas. O mandamento simplesmente não mate. Não tem esse acréscimo. O acréscimo ele foi dado porque existe um mandamento, uma lei sim.
mas é uma recomendação que é dada lá em Números, que a gente pode ver, Números 35, versículo 30. Números 35, versículo 30. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Números, então, 35, vai falar acerca de um julgamento. Ele exemplifica aqui sobre que tem que ter uma testemunha, tem que ter depoimentos. Então fala, se alguém matar, estará passando por um julgamento. Os escribas pegaram os dois textos e juntaram como um único ensinamento. Então estava o erro, começava por aí. Eles não ensinavam da maneira que deveria ser ensinado. E isso acarretava em quê? Em um legalismo. Eles juntaram um mandamento tão profundo, que é o não matar, com o legalismo das normas de Números 35. Então virou simplesmente uma lei seca, simplesmente baseada em uma legalidade e um moralismo humano. Há um reducionismo muito grande do princípio do não matar. É simplesmente assim, você pode fazer o que for, se você não matar, beleza. Você pode xingar, você pode odiar, você pode se entregar, você pode... Mas não matou, tá de boa. Será que era isso que Deus queria e tinha em mente quando Ele disse, não matarás? Quando Ele ordenou nos seus mandamentos, não matarás? E eles esqueceram ainda mais, eles esqueceram até mesmo do juízo divino. Nas falas de Jesus, nós podemos perceber claramente que esse julgamento não é um julgamento divino, gente. É um julgamento humano, um julgamento terreno. Então, o não matar estava indicando apenas uma punição terrena. Então, mais ainda, era reduzido o mandamento de Deus a uma legalidade humana, a um juízo humano, a simplesmente uma letra de lei. Eles reduziram simplesmente o mandamento de Deus a uma letra de lei qualquer. A galera do direito aqui, tem alguns, sabe que às vezes a gente lê e diz, a lei é muito clara, e a verdade é que ela tem aberturas que traz princípios, que traz interpretações, e por isso que há tantas discussões, não é verdade? Não é simplesmente uma letra de lei seca. Se a lei humana é assim, a lei de Deus, que é muito mais perfeita, não seria assim. Porque o que eles fizeram foi isso, foi reduzir a uma letra de lei seca. Jesus, ele quer mostrar aqui que o mandamento, desde sempre, desde o início, e o que ele quis ensinar desde o início, desde o princípio, foi não simplesmente não matar, uma questão de ação, mas foi um princípio moral. O mandamento não matarás, assim como todos os mandamentos, ele traz um princípio moral, e não simplesmente um não fazer ou fazer algo. Não é simplesmente não matar, mas o que causa a vontade de você matar alguém? O problema não está em matar alguém, mas o problema está o início de tudo. Qual é a raiz? O que fez você querer matar alguém? Esse é o mal que devia ser tratado e ensinado pelos escribas e pelos rabinos, pelos fariseus. Mas eles não fizeram isso. Era simplesmente um fazer ou um não fazer. Imagine um pastor nos dias atuais pregando. Ele agora vai pregar sobre o 6º mandamento, não matarás. Ele vai dizer, irmãos, não mate. Então, olha, não pegue uma arma de fogo e não atire em ninguém, tá bom? Não pegue uma faca e não esfaqueie ninguém.
Não pegue um porrete, não pegue um pedaço de pau e taque na cabeça de alguém. Não mate essa pessoa. Não pegue uma pedra e mate uma pessoa apedrejada. Não faça isso, porque Deus está dizendo, não mate. Você acha que essa pregação ia realmente tratar a igreja, ia tratar os irmãos? Era isso que os fariseus faziam, era isso que os escribas faziam. Não parece lógico, porque não é. Porque uma pregação dessa não trataria aquilo que de fato é o problema, que é o coração do homem, que é a maldade do coração do homem. A pergunta que deveria ser feita desde o início é: qual é o motivo de eu querer matar alguém? De alguém querer matar outra pessoa? Porque o problema está aí. Eles erravam naquele tempo e se erra hoje. Porque o que se faz hoje é ensinar muitas das vezes esse legalismo. E muitas das vezes a gente vive no nosso dia a dia esse legalismo simplesmente de viver a nossa vida cristã como um não fazer ou um fazer certas coisas. E Jesus ele está dizendo aqui que não é isso. A lei de Deus, o que a gente tem que tirar de início aqui, é que a lei de Deus é muito mais do que um código penal. A lei de Deus é muito mais do que um código penal. Jesus, então, ele mostra o que é a lei. E o que ela, na verdade, queria tratar desde o início. Ele fala a partir do versículo 22. Eu, porém, lhes digo, trazendo agora o que sempre a lei quis ensinar. Todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus agora, ele pega com toda a autoridade que ele tem e explica o princípio que está por trás do mandamento. Ele fala agora sobre o que, na verdade, está lá contido no não matarás. O início do homicídio, o princípio do homicídio, é a ira pecaminosa e é o ódio que existe no nosso coração. Jesus aqui, ao olharmos para esse texto, nós vemos e enxergamos uma coisa, que todos nós aqui somos assassinos. Somos ou fomos assassinos todos aqui. Nos textos que nós estamos lendo e nos textos a seguir, vamos ver isso, que nenhum de nós aqui escapa de ser assassinos, adúlteros e mentirosos. Todos nós somos. Todos nós fomos. Essa é a realidade. Quem de nós aqui pode dizer que nunca se irou contra alguém? Quem de nós aqui pode dizer que nunca guardou um rancor por alguém, que falou alguma palavra realmente carregada de ódio e de raiva contra alguém? Quem de nós aqui pode dizer que nunca olhou para alguém com um certo desprezo? Talvez seja algo tão recente para você. Talvez você teve um episódio desse hoje. Nessa semana. Olhando para a lei perfeita e justa, nenhum de nós pode dizer, eu sou inocente. Eu sou inocente. Desse pecado eu não cometi. Não. Eu, você, todos nós, fomos e somos assassinos. Sim, parece ser duro, mas o que Jesus queria trazer a realidade aqui para os seus próprios discípulos era essa, que vocês são assassinos.
A realidade que Jesus quer trazer aqui no Sermão do Monte, gente, é a realidade do reino. É mostrar que homem algum vai pertencer ao reino de maneira humana. Que o homem com suas forças não pertence ao reino e não vai conseguir chegar ao reino jamais. Que o reino do Senhor, ele é um reino espiritual. E que o reino do Senhor, somente os nascidos no Espírito podem tomar posse. Jesus, ele está dizendo sim que você é um assassino. Quando você se ira de maneira pecaminosa, você está matando alguém. Você está cometendo um homicídio no seu coração. Quantas pessoas aqui, eu e você já matamos no nosso coração? Quantas pessoas? É muito fácil. É isso que explica a justiça lá no versículo 20. Que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas. Porque era muito fácil os escribas e fariseus também dizerem, eu não matei. O que era difícil era eles dizerem, eu não mirei contra ninguém. Eu não me iro contra ninguém. Eu nunca desprezei ninguém. Eu nunca guardei rancor no meu coração contra ninguém. Eu nunca matei ninguém no meu coração. Você já matou alguém? Pense e reflita. As palavras que Jesus usa aqui, principalmente essa palavra racar, né? Aqui no começo, todo aquele que se irar contra o seu irmão, esse se irar, que insultar, esse insulto, esse racar, essa palavra, era uma palavra que realmente mostrava todo o desprezo ao se usar, você realmente era aquela escória, era usada para você dizer que a pessoa era uma escória que você não queria nem perto, era totalmente indigna. E era essa palavra que Jesus diz, olha, vocês já fizeram isso, e quando vocês fazem isso, vocês estão matando, vocês estão sendo homicidas. Jesus, então, aqui o que ele quer fazer é enfatizar a importância do interior ao invés do exterior. Os fariseus e os escribas enfatizavam o exterior. Nós vemos lá nos ais de Mateus 23, como Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, justamente por mostrar lá toda a aparência de formosura, pintadinho, bonitinho, mas lá era apenas ossos, morte, podridão. Jesus, então, aqui ele quer enfatizar isso, que não é simplesmente não matar, mas é como está o seu coração. Será se você não tem matado? De que adianta você não matar fisicamente, realmente em ação, mas o seu coração tem matado uma multidão? De que adianta? O princípio sempre foi esse. Nós podemos ver a importância que Jesus sempre deu ao interior, ao coração. Lá em Marcos 7:21, ele fala que é do coração que procede todas essas coisas ruins. Marcos 7:21, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. O mandamento, gente, não matarás, assim como todos os outros mandamentos, era uma palavra de Deus para dizer, olhe para o seu coração. Olhe para o seu interior. Qual é a intenção do seu coração? Jesus, então, ele quer trazer de novo essa realidade. Olha, olhe, veja o seu interior. Veja o seu interior, onde você tem pecado. Quantos você tem amaldiçoado no seu coração, desprezado em seu coração, sem motivo algum. Jesus diz que esses
são tão culpados, ou até mais culpados, do inferno, de fogo, como aquele que mata fisicamente. Muitos vão estar lá no dia, dizendo que nunca mataram, nunca roubaram, nunca traiu a mulher, nunca fizeram isso ou aquilo, nunca beberam, nunca fumaram, mas o seu coração e a sua mente é pura maldade e pecado. E vão arder eternamente no lago de fogo. Olhe para o seu coração. Jesus, então, ele mostra que a nossa ira, nós devemos refletir em cima daquilo que nós estamos se irando. Porque não é toda ira também, gente. Existe uma ira pecaminosa. E é essa ira pecaminosa que é homicídio, que é assassinato. Mas existe uma ira que a gente pode dizer santa. A ira de Deus contra o pecado é uma ira santa. A ira contra o pecado é uma ira santa. Nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia, como Deus é um Deus irado contra o pecado, contra a maldade do homem. A nossa ira, então, deve ser como a de Deus. Se nós estamos irados, que a nossa ira seja direcionada ao pecado, à maldade humana. Como diz lá em Salmos 97, versículo 10. Salmo 97, versículo 10. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Nós que amamos o Senhor, devemos odiar o mal. Então o ódio, a ira em si, ela não é pecado, se ela for contra o pecado, contra a maldade. O problema é que a nossa ira, o nosso ódio, é contra o nosso próximo, é contra os outros. Sabendo então de tudo isso, o que você pode dizer sobre o seu coração? Quantas pessoas você já matou ou tem matado em seu coração? E a pergunta que fica é: como podemos entrar no reino de Deus? Porque eu já matei tanta gente. A gente olha para o nosso coração e para palavras duras de Jesus e diz: como eu entro no reino de Deus? Eu não consigo. E de fato, ao olhar a palavra de Deus, a realidade que deve bater em nossa mente é que nós não conseguimos, nós não somos dignos, e o que nós devemos fazer é chorar pelo nosso pecado, é chorar pela nossa incapacidade, pela nossa pobreza, porque nós somos pecadores, assassinos, indignos do reino de Deus. Porque quando choramos pelo pecado, lá no versículo 4 do capítulo 5, nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você enxerga a sua maldade, que você tem um coração que já matou tanta gente, se arrepende e chora pelo seu pecado, tenha certeza que Deus estará lhe consolando. Se você enxerga que você é pobre e indigno completamente de herdar e de entrar no reino, porque você é um assassino, tenha certeza que o reino dos céus é para você. Como diz o versículo 3: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, então, aqui, gente, você percebe que ele sempre está voltando, de uma forma ou de outra, para mostrar essa realidade de um reino que não é para quem é grande, mas de um reino para quem é pequeno, de um reino que não é para quem é rico, mas para quem é pobre, de um reino que não é para quem é justo, mas para quem é pecador, um pecador arrependido. Então, que nós olhemos
todos os dias para o nosso coração e choremos o nosso pecado diante de Deus, diante da lei de Deus que é perfeita, que mostra justamente o padrão moral perfeito de Deus. E busquemos a santidade, busquemos viver e frutificar no Espírito, em nome de Jesus. Ele segue então no versículo 23 a 26, agora aplicando. De certa forma, ele agora aplica aquilo que ele ensinou. Ele diz, então ele ensinou que a lei, na verdade, ela tratava do interior do homem, que a lei, na verdade, ensinava princípios e não simplesmente o não fazer, que a lei falava muito mais do coração do homem, das intenções, do que simplesmente do ato em si. E agora ele aplica e fala como o amor ao próximo, como a nossa relação ao próximo afeta o nosso culto a Deus. Porque muito mais do que matar, o nosso ódio, a nossa desavença com o irmão, ela afeta o nosso culto a Deus. Então ele segue. Portanto, então você percebe que ele está explicando. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Então Jesus aqui ele está aplicando. Ele usa aqui uma parte do culto a Deus, né? A parte da oferta. Mas a oferta, se nós vermos no contexto judeu, ela envolvia muito mais do que uma oferta do gasofilácio, era uma oferta de sacrifício, às vezes de animais, de valores. Envolvia muitas outras coisas. E ela tinha muito valor de culto, de adoração, de serviço a Deus. Expressava realmente a nossa adoração, e como de fato é hoje. Às vezes nós nos esquecemos hoje. Então Jesus ele quer ilustrar aqui que, de certa forma, não faz sentido você dizer que está cultuando a Deus tendo uma desavença com o irmão. Dizer que adora o Senhor estando odiando o irmão. Não há como dizer que você tem uma relação com Deus, está tendo um relacionamento com Deus, se você tem odiado o seu irmão, se você tem odiado o seu próximo. Jesus agora ele está então de maneira mais pessoal, ensinando, dizendo, olha, vejam o coração de vocês e se examinem se vocês estão fazendo isso. É interessante notar a troca, por exemplo, do pronome. Ele usou lá no começo, vocês, no plural. Ele agora fala de maneira mais pessoal, usando você. De maneira mais pessoal, mais próxima. Querendo trazer mais, que os ouvintes prestassem mais atenção naquele momento. Então, olha, se você tiver, ele falando aos seus discípulos, aquela multidão, olha, que se vocês estiverem adorando a Deus, querendo adorar a Deus, tendo um problema com seu irmão, com alguém, vá se resolver primeiro e depois venham aqui. Porque não vai adiantar muita coisa. A nossa relação com o próximo, a minha relação, a sua relação com o próximo, fala e mostra qual é o estado da nossa relação. E fala muito do nosso amor, da realidade de fato do nosso amor para com Deus. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, a parte B, João ele mostra justamente isso. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não tem como você dizer que ama a Deus, se você não ama, não consegue amar o seu próximo. Se você odeia o seu irmão, não tem como. Você vive uma mentira se você diz que ama o Senhor. A nossa vida
com Deus é reflexo do nosso amor ao próximo. Por isso mesmo que Jesus falou que nós devemos amar a Deus, mas também devemos amar o próximo, como a nós mesmos. No lugar da ira, do ódio, nós precisamos ser então reconciliadores. Nós precisamos buscar a reconciliação. Se aqui antes nós queríamos matar no nosso coração, a gente não só não fazia a prática em si, mas desejávamos todo o mal, nós precisamos, uma vez nascidos em Cristo, buscar a paz, buscar a reconciliação, porque nós fomos chamados para sermos reconciliadores. Porque se dissermos que somos filhos de Deus, se somos de fato filhos de Deus, nós somos pacificadores. Como tem lá no versículo 9 das Bem-aventuranças. Seria muito incoerente, e é muito incoerente, a gente mostrar uma devoção, agradecer a Deus, dizer que Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nos resgataste, Tu nos resgatou, Senhor, obrigado porque Tu nos ama, Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu nos perdoa, e nós não sermos capazes de perdoar ninguém. Que amor é esse? É muito fácil dizer que amamos a Deus. Nós precisamos buscar a paz com o nosso irmão. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos ser pacíficos. Nós precisamos realmente viver uma vida de reconciliação. Buscar a paz e amar o próximo. Jesus, então, Ele quer e está ensinando aqui que a nossa vida deve ser uma vida de devoção ao Senhor. Mas essa vida de devoção ao Senhor ela é só possível se tivermos uma prática de amor com o nosso próximo. Se deixarmos a amargura, a ira e o ódio darem espaço à paz, à alegria, à vida em comunhão com os nossos irmãos. Porque senão nós seremos mais uns fariseus e escribas. Senão a nossa justiça será como a deles. Irmãos, de fato isso é muito difícil. Porque o nosso coração ele é inclinado a guardar o rancor, a odiar. O nosso corpo carnal, nós como homens, somos frágeis, nos machucamos muito fácil. Ouvimos algo, já guardamos. Eu sei, porque muitas vezes eu faço isso. Quantas das vezes nós fazemos isso? Com o nosso cônjuge. Às vezes não é um próximo, não é nem um próximo tão distante, é um próximo mesmo. Quantas vezes você está guardando um rancor do seu marido e da sua esposa? Quantas vezes você matou o seu esposo ou a sua esposa no seu coração? O que podemos fazer? Eu volto à pergunta. De fato, é olhar a nossa miséria. Olhar a nossa miséria e reconhecer a nossa incapacidade e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. E é clamar, Senhor, Senhor, nos livra deste corpo mortal, nos livra desta carne pecaminosa, porque eu não aguento mais. Porque eu tenho falhado, tenho pecado. E é tão difícil amar o meu irmão, é tão difícil amar o meu próximo. Precisamos realmente estar dispostos a perdoar, amar o próximo. É urgente. Temos que ter em mente que existe uma urgência. Os versículos 25 e 26, Jesus ele quer ilustrar essa urgência. Ele traz uma ilustração de alguém aqui que está no caminho. Olha, entra em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho. Por quê? Para que o adversário não entregue você ao juiz.
o juiz entregue você ao oficial de justiça, você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Essa ilustração mostra que esse cara não sabia a duração do caminho. Ele não se apressou, foi jogado na prisão. E de lá ele não sairá mais. Quantas pessoas têm vivido amarguradas? Têm vivido com ódio em seu coração, têm se negado a perdoar, têm se negado a se reconciliar, pensando que vai haver outra chance. E morrem, ou a pessoa morre. E uma vez não conhecendo Cristo, essa pessoa vai viver a eternidade no inferno. Então, que possamos ter isso em mente. Não deixe o sol se pôr sobre a ira, mas possamos perdoar, possamos amar, entender que o dia para amar realmente o nosso irmão, o nosso próximo, para viver o amor que Cristo nos ensinou, é o hoje. E se você diz que não consegue, que eu de fato entendo, chore. Chore por causa do seu pecado. A igreja deve chorar junto. Então, que possamos então fazer isso, chorar pelo nosso pecado e pedir: Senhor, nos dê um espírito como o teu. Nos dê um espírito e um coração como o teu, para que eu possa viver, para que possamos viver a lei como de fato ela é. Viver os princípios pela qual Deus escreveu a sua lei. Então, que fique para nós isso, que a lei ela quer tratar e ela fala do coração. O princípio da lei fala ao coração, das nossas intenções, do nosso mais profundo. Que Jesus está olhando, que Deus está olhando o nosso interior. Então, que nós possamos fazer isso, entregar o nosso coração a Deus, porque é Ele que pode nos tratar, e nos curar e nos sarar do nosso pecado. Amém? Vamos orar a nosso Deus e depois vamos louvar o Senhor. Ó Deus, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua justa lei, Deus. Obrigado, Senhor, pelos Teus justos mandamentos, Deus, que nos mostra um pouco mais do Senhor, Deus, que mostra um pouquinho da Tua magnitude, do Teu enorme tamanho, daquilo que Tu és, Deus. Podemos Te conhecer, Deus, conhecer a Tua santidade, Deus. Ó Deus, ensina a Tua igreja, Deus, nos ensina, Deus, a deixar o legalismo de lado, Deus, e viver uma realidade, Deus, que Tu sempre quis trazer, Deus, desde o início, que é uma vida de amor ao próximo, de amar o meu irmão, que a Tua igreja aprenda a amar, Deus, amar os seus e amar também o que não são seus, que aprendamos a amar os nossos inimigos, viver em uma comunidade, Deus, com pensamentos diferentes. Ó Deus, guarda o nosso coração de todo rancor, sara, Deus, toda mágoa, e nos ensina a perdoar, Deus. Ó Deus, porque a minha vida, a nossa vida de adoração, Deus, ela não tem sentido algum, Deus. A nossa vida de adoração, ela é completamente sem lógica alguma, se nós dizemos que adoramos o Senhor, que amamos o Senhor, e não conseguimos amar o nosso irmão, Deus. Ó meu Deus, nos faz realmente chorar e lamentar, Deus. Enxergar que nós somos pobres, Deus. Mas também entender que o Senhor nos deu um reino, o Senhor nos fez Teus filhos, Deus, para que possamos herdar esse reino, Deus. Então, que possamos construir dia após dia, Deus,
essa nova realidade, essa nova identidade de cidadão real. Deus, que nós possamos crescer dia após dia e aprender mais e mais a ser homens e mulheres mais maduras e parecidas com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém.